Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, nosso 48º podcast aí. Minha meta, Johnny, é chegar nos 54. 54 podcast, faz um ano aí de gravação, a gente tem que fazer uma festa, um negócio aqui, esse é um podcast da festa. A Mirella que vai bolar aí, se der errado a culpa vai ser dela. Beleza? Me convide, viu? Tá fechado. Então, pessoal, hoje eu chamei aqui o Johnny aqui também, que é um cliente, um amigo, mas estava até tendo uma reunião sobre os principais pontos de dúvida da questão do Pix, mapeamento tributário, o que é que não muda, como é que o governo está ali olhando. Eu achei tão interessante que, rapaz, bora abordar a sua reunião aqui. E é legal que foi assim, ao vivo mesmo. Ei, tu é participar do podcast? Meu filho. É porque aqui a história, mas é em tempo real, não é editável não, sabe? É traçando mesmo. Mas vamos lá, quais são as principais dúvidas aí que tu tinha conversado? A principal dúvida é, por que as leis e os tributos são alterados e não são informados? Cara, diariamente, bem dizer, hora por hora. Pronto, na verdade, eles são informados e são amplamente divulgados. O grande detalhe é que a forma de explicação do governo é uma explicação de uma maneira muito ruim. Eles liberam um edital com 50 normas, 800 normas diferentes. E aí o contador ele tem que ter a capacidade de filtrar várias regras e olhar para aquelas regras e passar para cada pessoa que interessa aquelas regras. Um exemplo para te dar, desde a Constituição de 88 é editado em média, tá certo? Umas 7 a 8 normas por hora. Então, assim, é um absurdo de legislação que sai a todo momento sobre a área empresarial que pode impactar o empresário de uma forma ou de outra. E o pior disso, que tem legislações antigas que são remodeladas, que não são mais nem pautadas. Tem aquela situação no Brasil que fala assim, ó, a lei pegou, a lei não pegou, né? Aí você vê, pô, como é que no Estado democrático de direito, no Estado de leis, a lei pega ou não pega, né? É para tu ver o tanto dessa anomalia do sistema brasileiro. Esse pegar, você diz, é o famoso aí na malha fina. Nem tanto, é tipo assim, o pessoal vai cumprir, o pessoal não vai cumprir, entendeu? Ah, entendi. Que tem lei que o pessoal assim, rapaz, não cumprir isso aqui não, eu prefiro ser preso do que cumprir essa legislação. Tem lei que o brasileiro tem dessa situação. E o próprio governo, ele se toca disso e retira a lei. Como é o caso da polêmica mais recente do Pix, certo? Porque... Eu ia chegar justamente lá. Pronto, vai lá. Deixa eu te perguntar, e sobre a taxação do Pix, foi tirado ou não foi tirado? Qual é o seu ponto de vista? Rapaz, o legal do brasileiro é que ele sempre tem 2, 3, 4 receios e 5 do governo e tá certo por isso, certo? Pessoal, o Pix, ele nunca foi, essa legislação nunca foi para taxar o Pix. Essa legislação do Pix, né, ela veio para monitorar as suas operações financeiras. Aí, Johnny, o grande detalhe é que toda a movimentação financeira do país hoje, elas são monitoradas. Só ia mudar um pouco mais a forma de monitorar. Resumindo, ele também é pegar aqueles pequenos empreendedores ali lá de baixo, né? É o famoso vendedor de pipoca, aquele da mercearia que vende um pouquinho ali para alimentar a família todo dia. Rapaz, ele queria, na verdade, pegar todo mundo de uma forma muito descomunal. E eu acho até que ele não teria capacidade de fazer isso. Porque existe, o Brasil, para você comparar, o México é como se fosse o Brasil do Norte, economicamente, entendeu? É uma estimativa dessa. Mas, enquanto a gente compara dessa forma, o México, ele chega a ser uma fração da economia do Brasil. O Brasil tem uma economia tão grande, tão pujante, que por mais que estejamos em crise, não seja o momento ideal, ele não teria essa capacidade de processamento desse volume de informação, entendeu? Porque, tipo assim, uma coisa é tu processar 10 mil pessoas, outra coisa é tu processar 50 milhões de pessoas. Mas o objetivo dele era esse. Não tem como negar. Então, assim, aquela instrução normativa, ela não veio para taxar. Ela veio para monitorar você e para cobrar os impostos que talvez a Receita Federal dizesse, olha, você esteja sonegando isso aqui, certo? Aí, se você estiver sonegando, a Receita Federal vai cobrar. Ou ela ia buscar maneiras de buscar aumentar a arrecadação. Por exemplo, um cara que é pipoqueiro, ele não tem nem instrução, mas para abrir um MEI, sabe? Da grande maioria das vezes. Então é muito injusto na base, sabe? Essa informação. Mas enfim, por quê? Porque o Brasil e a carga tributária brasileira, ela é injusta. Ela não é justa, ela é injusta. Porque nós que somos pequenos, nós pagamos a carga tributária muito elevada. Mas o cara que é grande, ele fecha um acordo, ele fecha um benefício fiscal lá em cima. Legal. E ele paga muito menos que eu e você.
Eu ia chegar justamente nesse ponto de vista, Valdemir. Qual o teu conceito e o teu ponto de vista sobre uma empresa, e é simples, pagar uma porcentagem de imposto, muitas das vezes comparado com um empresário mediano? Porque eu estou trazendo esse conceito aqui para a gente deixar claro. Eu penso assim, se a taxa do imposto fosse uma taxa única, talvez as pessoas não sonegariam tanto imposto. Não é nem que é questão de não sonegaria, eu diria assim, se a taxa fosse baixa, sabe, John, incentivaria a grande maioria das pessoas a pagar. Como o imposto ele é muito alto, ele gera esse reflexo na grande maioria das pessoas, principalmente da periferia, né? Porque teve até um detalhe que eu ouvi falar, que várias pessoas estavam que rolaram na periferia, e isso vem de muito canto, e aquelas imagens no WhatsApp e tal, vários micro pequenos empresários dizendo que não recebem Pix, não recebem mais cartão, tudo voltou para a economia do dinheiro. Eu fui para a Feira da Parangaba domingo, ninguém tá recebendo Pix não, parceiro, viu? Eu lhe dizer logo domingo passado. Então, e detalhe, é no Pix? Aumenta 5%. Pronto. Já começou, já. Pronto, você já testemunha exatamente desse sentido, né? Porque o grande detalhe é o quê? Quando você vai pagar um imposto, macho, o cidadão ele quer olhar o que ele ganha daquilo de volta. Se ele não entende o que ele ganha de volta pagando aquele imposto, ele entende que o governo está tomando dinheiro dele. E o governo ele precisa ser mais claro e mais transparente nas suas atitudes, para que as pessoas se incentivem a contribuir nesse processo, entendeu? Porque é muito delicado essa questão do imposto quando você fala para um cara que é pai de família, que é um autônomo, que toda pequena fatia do que ele paga vai fazer uma grande diferença no final do mês para ele. Na realidade, eu acho, Valdemir, é porque nós sabemos que o imposto, indevidamente, talvez vai para o canto errado. Mas se ele fosse recolhido da forma que ele é recolhido, altíssimo, eu acho que a gente tem um imposto mais caro do mundo, digamos assim, e ele fosse realmente aplicado na área da saúde, na área da via urbana, na área da educação, na área... Então, eu acho que as pessoas ficariam mais tranquilas. Então, vamos lá, para o empresário. Ele paga um imposto altíssimo, mas ele tem que colocar a filha no colégio particular, ele tem que ter um plano de saúde, ele tem que cuidar da saúde mental, de tudo do filho. Porque os impostos não servem. E tá esquecendo mais alguma coisa, não? Da segurança, né? É o principal, nem se fala. Porque para se manter vivo, né? Então, é exatamente essa a grande situação que a gente comenta hoje em dia, entendeu? Você contribui por alguma coisa e, na verdade, você tem que pagar mais por fora para ter aquele benefício, porque o Estado não dá conta, né? E essa cobrança excessiva do imposto e essa capacidade que as pessoas tiveram de se olhar e dizer, opa... Se essa instrução normativa passa, né, se ela vigora, eu não vou ter o que comer porque eu vou ter que pagar muito imposto. Olha como isso foi interessante, né? E não aumentou nenhuma carga tributária essa instrução normativa. Ela não veio para, tipo assim, para buscar aumentar os impostos, ou aumentar uma taxa, ou aumentar qualquer tipo de arrecadação do governo por uma formato de uma nova legislação. Ele veio para monitorar mais as pessoas. E aí é o detalhe, sabe, ó? Que é muito importante aqui, esse monitoramento, ele existe. Ele só não existe especificamente da forma da instrução normativa, certo? Mas ele existe de outras maneiras. Os bancos tradicionais, que o pessoal fala que são os bancões, né? Os grandes bancos do país, são monitorados. E são monitorados na pessoa física com R$2.000 e na pessoa jurídica com R$6.000. E continua sendo monitorado desde dezembro de 2015. O grande detalhe dessa nova instrução normativa é que ele pega meios de pagamento, aí leia-se meios de pagamento, é tudo aquilo que você paga e recebe dinheiro de qualquer fintech, qualquer plataforma que você usa. Ele quer pegar previdência privada e ele quer pegar as seguradoras também. Então essas três teriam que entrar. Mas lembra, essas três empresas já prestam também declarações para o fisco. Não nessa declaração que a gente conhece, que é mais específica, que é a financeira. Mas ela presta em outras declarações essas informações. Então essas declarações já vai. Então nós, como povo, temos que ligar o quê? Poxa, se isso é injusto, por que o governo quer tanto olhar para a gente? Porque a gente tem que dar tanta satisfação ao governo e o governo está cada dia mais se crescendo, se avançando perante os empresários, perante a população. Porque assim, Johnny,
Se você paga mais imposto, você vai olhar o que você vai aumentar. E quem paga imposto, macho, no final da ponta, se você não sobrevive, se você sobrevive, é a pessoa mais carente, porque tudo fica mais caro no país. O país se torna mais caro nesse processo, entendeu? Então, o grande detalhe, na minha opinião, é que o governo deveria buscar o que você falou, que é a eficiência da gestão dos seus recursos, certo? Buscar gerir melhor e ter mais cuidado com desvio de dinheiro, com licitações fraudulentas, certo? E uma melhor aplicabilidade daquilo que faz. Só para ter noção, o Canadá e o Brasil, tu acha que quem mais investe em educação? Mas a nossa educação é bem dizer zero, então eu vou dizer Canadá. Pronto. Monetariamente, o Brasil investe 5 vezes mais que o Canadá em educação. Mas ele não investe, tira aí para outros cantos. Pronto, entendeu? É a qualidade daquilo que ele faz. É tão baixa que por mais que ele jogue 5 vezes mais dinheiro que o Canadá, monetariamente, o Canadá tem um resultado muito superior a isso. Aí o exemplo que você deu, o Canadá tu paga, eu descobri com uma amiga ontem na igreja que paga 75 dólares, o equivalente a dólares lá, o ano para tu ter a educação da tua filha lá. Tu não paga mais nada por isso. Loucura, né? Aí você tira pelos Estados Unidos, você compra um A, só paga o IPVA uma vez também. E no Ceará, no Brasil, né? Você tem que pagar todo ano IPVA. E pra quê? Exatamente. Aí a teoria, essa teoria, questão, vamos lá, vamos explicar para o pessoal que tá assim, né? A teoria e a definição que deveria ser isso, aí eu não tenho como provar ou não, né? Seria para manutenções das vias públicas, entendeu? Das BRs, não, das CEs, né? E das vias dentro de Fortaleza seria a prefeitura, certo? Então seria o IPTU nesse sentido, né? Então cada imposto ele teria uma destinação e uma alocação. Se a prefeitura, se o governo do estado, o governo federal faz o melhor uso ou não desse dinheiro, já é uma questão muito mais profunda, mas a destinação legal seria essa. Eu costumo dizer, já que você tocou nesse assunto, e o Brasil, ele é o país mais rico do mundo. E se divide o dinheiro, meu amigo, e não é brincadeira, não. Tem essas teorias, Mas vamos lá, puxei mais dúvida para a gente dar esclarecer. Pandemia, eu tenho uma dúvida. O pequeno empreendedor, ou até mesmo para aquela pessoa que trabalha como... como é que chama? Trabalha sozinho. Autônomo. Certo. Ele, até quanto ele é isento para realmente não declarar um imposto de renda e não pagar imposto? Pronto, ó. Imposto de renda uma dúvida que o pessoal tem bastante. Tá chegando, tá bem aí, já desse caminho, né? Ali, Johnny, até hoje, né? Hoje teve uma legislação que é engraçado. O ministro da Fazenda, ele passou uma legislação que, se chegar a uma situação específica da economia em 2026, você fica isento até R$5.000, né, por mês. E aí ele quer também criar uma teoria: se você ganha acima de R$60.000, você tem que pagar no mínimo 10% de imposto. Se você não pagar 10% de imposto até essa teoria, você teria que complementar essa renda. As teorias do ministro da Fazenda, acho que é muito interessante esse campo de visão dele, assim. Vamos dizer aqui, entre aspas, bem grande, que é interessante, né? A forma dele. Mas hoje em dia, aproximadamente R$2.800 é o teto para você começar a contribuir. Se você vai contribuir ou não, tem que levar em consideração se você tem imposto de renda, retiro, ou seus dependentes, né, se você tem filho, se você tem esposa que não contribui, que são as coisas que a gente vai usar como dedutibilidade, como questão de educação, saúde e outras despesas que a gente pode ter essa base de cálculo, e você não vai estar obrigado a pagar o imposto. Mas se você ganha ali 31 mil aproximadamente no ano todo, aproximadamente, não estou lembrando o valor exato aqui, tá certo? 31 mil, você é obrigado a declarar o imposto de renda, por mais que você não vá recolher imposto de renda, você tem a oportunidade. Se você não declarar, você vai ter a multa. Outra questão também que ele torna obrigado é o seu patrimônio. Se você tiver um patrimônio ali aproximadamente por R$900.000, você se torna obrigado. E tem outras obrigatoriedades que vão lhe tornar obrigado à questão dessa declaração. Certo? Então, assim, não é só uma coisa ou outra, é um conjunto de situações que vai mandar essa sua informação para o governo. O engraçado é que você morre trabalhar para construir os patrimônios, mas o patrimônio nunca é seu, né? É sempre do governo. É porque nós que estamos na legalidade, sabemos das obrigatoriedades das leis,
o que a gente está muito imposto no seu dia a dia é a quantidade de repetição que faz isso, né? Todo ano, agora nós estamos em janeiro de 2025. Em janeiro de 2025, você vai pagar o quê? IPTU já chegou, IPVA já chegou, né? Aí coincide com a questão escolar dos nossos filhos e filhas, né? No caso, filha, tem uma filha, também tem uma. Aí coincide com a série de cobranças de impostos, e logo depois dessas cobranças de imposto no começo do ano, olha como é interessante, o governo tirou a declaração que ia para abril e botou para maio, para dar um spreadzinho para você nem perceber. Ou seja, se você ainda tem que pagar, se você tem um carro, você paga IPVA todo ano. Se você tem uma casa, você paga IPTU todo ano. E ainda paga a taxa do lixo, viu? Porque não foi revogada ainda, tá bom? O nosso novo prefeito disse antes. Pois é. Vamos ver, né? E aí, você, o quê? Chega em maio agora, você tem a declaração de imposto de renda para fazer, mais o imposto de renda. Então, se você vai olhar o cenário de obrigatoriedades que a gente está tentando seguir todas as normativas do governo, chega ao ponto que você começa a se sentir um pouco estrangulado. Pô, eu tenho uma casa, mas a casa não é minha, porque eu pago IPTU todo ano. Eu tenho um carro, mas o carro não é meu, porque eu pago IPVA todo ano, IPVA, o seguro e outras coisas, né? Pago o seguro também, o seguro contra roubo e furtos e tal. Então, tipo assim, você começa a ter a sensação que você é mais um locador, né? Você está mais alugando do que realmente o patrimônio é seu. E aí, detalhe para quem tem patrimônio, né? Se você tem patrimônio, tem filho, quer deixar isso como herança, quando você morre também, o governo quer outra pancada. Eu fiquei sabendo desse também. Que é o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Heranças, né? Ou Morte, né? Que você paga, que hoje é 8%, já estão querendo aumentar para 16%. Aí, transferir logo tudo para minha pequena logo. Então. Aí já vai o planejamento sucessório, que muita gente acha que planejamento sucessório é só questão empresarial. Mas tem que também ter as empresas para fazer isso, o que você realmente vai destinar. Rapaz, o jogo é tão complexo que você precisa entender onde você vai jogar, porque é aqui que você está. Eu só digo uma coisa, toda vez que eu saio daqui dessa mesa aqui, ó, que a reunião é nessa mesa aqui também. Mas meu patrão, ele diz uma coisa. Como o empreendedor precisa de uma contabilidade, viu? Ele é cálculo demais, o cara sai daqui com a mente torrando, pegando fogo. E o detalhe, né? Se você não tem uma boa assessoria, a gente está até conversando. Eu posso saber aquela parte da precificação? Pode sim. Tá conversando sobre a questão do custo, né? Só um detalhe, essa parte é importante até para os meus clientes que assistem, viu? Pronto. Eu vou começar a aumentar os preços lá da loja. Eu digo logo. Quando você vai formação de custo, às vezes as pessoas, às vezes a gente sempre tem uma surpresa nova. E normalmente essa surpresa não vem pelo setor comercial, pelo seu setor de compra, né? Que é que você compra mercadoria, você vê o frete, você vê seguro, você vê tempo, tará. Tem uma surpresa que não é nova, mas que ela muda, que é a questão do imposto, que é o imposto pela compra de mercadoria de outras unidades da federação, de outros estados. Então, esse imposto também é um custo de aquisição de mercadoria. E como é que você faz ele para você saber quanto é realmente o custo da mercadoria, de onde você comprou, até colocar na sua prateleira, para você precificar, vender e vender, já muda. Se você não estiver monitorando isso, e alguns segmentos, né, e depende de alguns produtos, que foi o teu caso, não o teu caso assim, específico, mas você pode estar nem cobrindo o valor de custo na venda dessa mercadoria. Porque, de fato, faz um bom preço, mas aí, se tu não levar em consideração isso aqui, você não está nem cobrindo esse custo dessa mercadoria de aquisição, nem levando em consideração o tempo, as despesas da empresa e as metas globais. E acaba te trazendo uma falsa realidade, onde muitos empresários têm aquela ditado: rapaz, eu trabalho, faturo, não sei onde é que está meu dinheiro. Por quê? Porque a precificação pode estar muito errada, e a precificação que eu falo não só da venda, mas principalmente a do custo. Se você precifica a sua venda com base no seu custo de aquisição, aí você vai mensurar quanto você vai ter de lucro. Então, é outra questão também que pelo governo você teve uma novidade agora, né? Trazendo aqui um exemplo prático, galera, e eu sou bem transparente, não tenho por eu esconder, foi eu na reunião hoje com o Valdemir, eu trouxe alguns produtos que a gente compra de fora, insumos, porque a gente é uma empresa têxtil, que a gente fabrica alguns produtos na área da comunicação visual, e aí automaticamente a gente compra muitos insumos de São Paulo, Paraná, e aí vai. E sim, cada cidade, e quando a gente compra, muda o imposto. Exatamente. E eu não sabia disso. Fiquei sabendo hoje, e na reunião. Então a gente já vai, com a ajuda da assessoria, a gente consegue ali fazer uma precificação assertiva para a gente poder repassar para os nossos clientes. Porque, galera,
Ninguém tá no jogo para perder ou para empatar. Todo mundo é ganhar. Lógico, sabemos que a concorrência existe, mas, cara, não é por preço, e sim por valor. Então, agregue ali o valor no seu produto que você consegue vender. Esse também é uma grande observação, porque, tipo assim, ó, tem muito empresário que às vezes eles cresce, porque ele cresce através de meio de refinanciamento, né? Tipo assim, o cara pega um empréstimo aqui, empresta um empréstimo ali, que está movimentando recursos do banco, e o banco vai lá e disponibiliza. Aí qual o grande detalhe? Se você não estiver olhando e nem o banco, às vezes grandes empresas, do nada tem uma empresa do segmento que era muito grande e ela quebrou, aí tu olha assim, poxa, como é que essa empresa quebrou? Quebrou do nada, Valdemir. Não é do nada. Pronto, nunca é do nada. Mas, tipo assim, tu já teve algum exemplo na tua cabeça, assim, poxa, aquela empresa era muito grande e ela quebrou? No teu segmento? Tenho. Tem, né? Tenho. Pronto. Pode falar o nome dela? Posso. Eu tenho. Dizer a empresa X. Pronto, é a empresa X. E por que tu acha que tu, assim, hoje, qual é a tua percepção porque ela Para quebrou? mim, eu tinha uma empresa como referência, porque eu acho que lá já teve mais de 100 colaboradores. Sim. Então, para mim, era uma referência. E se chamava Via Digital. Sim. E ela, cara, do nada, como dizem, né? Sim. Quebrou. Hoje em dia, porque a gente, com o tempo, já vai criando a maturidade, vai olhando isso, mas quando a empresa comunica o fechamento dela, você toma logo um susto. Por quê? Muito provavelmente, assim, eu tenho 10 anos, esse ano faz 11, só de escritório, da Control Pax, do grupo Control Pax. E aí eu tenho mais histórico de criança, trabalhar com o negócio do meu pai, depois trabalhar para os outros, até montar Control Pax. E tudo que a gente vai compilando na vida, eu vou muito observando, sabe? De todas as pessoas que eu tenho um contato de alguma forma. E com o dia que as empresas cresce e quebra. O primeiro exemplo, mas que eu tenho para mim, que é a pior dívida, que foi a que a gente conversou aqui agora um pouco, né? A questão da dívida tributária. A dívida tributária, Johnny, ela é tão ruim, porque assim, você vai ter que pagar. E se você não sabe redimensionar ela corretamente, ela vai virar um custo muito que irreal para o teu negócio. E as empresas começam a deixar os impostos em aberto. Aí começa a reparcelar. Aí lembrando, deixou o imposto aberto, reparcelou, já vai multa e juros para 20%. E muitas vezes ultrapassam isso. Tem uma legislação que ela obriga o imposto, a multa e juros ficar limitada a 20%. Mas o Estado, meu amigo, se você não for lá barrar ele vai aumentar esse valor de 20%. Certo? E aí, ele foi para isso. Aí, teoricamente, algumas vezes, ele vai lá e faz o quê? Ele vai lá pedir um empréstimo. Aí ele vai pedir um empréstimo não para fazer uma nova estruturação, mas para pagar a dívida. E uma dessas dívidas é o imposto. Isso vai se somando... E no próximo mês ele vai ter que pagar um imposto de novo. Exatamente. E aí vai gerando a bola de neve. Porque ele não redimensionou o custo da mercadoria, ele não revisitou a precificação, ele não viu talvez algum incentivo do mercado dele, ou talvez ele tá tão afogado que ele não consegue ver. Então isso tudo é a empresa dele crescendo, a empresa dele tendo cliente, tudo rodando, e o dinheiro dele sendo sugado pela área financeira, sendo sugado pela área tributária, porque ele não está olhando para isso. Ele só está olhando para quê? Para o faturamento e para as compras. Faturamento e compra. Ele não olha para essa outra parte. E acaba que, aí a gente fala, né? A DRE dele fica negativo e ele não está tendo essa noção claramente. Eu te mostrei um áudio de um cliente nosso que a gente implantou o sistema, fez tudo, tu viu como é que ele passou a ter uma nova visão. E quando você não está monitorando isso de perto, Johnny, você só sente quando é tarde demais, porque você não sente falta de pagar um imposto. Na verdade, e infelizmente pela alta carga tributária, o empresário sente um alívio quando não paga. E esse alívio é uma falsa sensação de realidade, porque Agora eu digo, é o verdadeiro desejo temporário. Que o custo vem muito maior depois. Então a gente precisa entender como é isso aqui Brasil, e mudar. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti aqui. Eu não sei quantos clientes teus hoje, né, são pessoas jurídicas. Acho que 90%. Pronto. Pois provavelmente ano que vem você vai ter que ser presumido lucro real. Hoje ele está no Simples, aí ano que vem presumido lucro real. Por quê? Porque a partir do ano que vem começa a reforma tributária. A reforma tributária para quem é B2B, empresa vende para empresa, certo? E tu vai gerar crédito para quem tu vende. Se tu não gerar crédito para quem tu vende, o cara da outra ponta que compra de ti, ele vai pensar se vai escolher tu ou outra pessoa. Porque se tu for do Simples, tu não vai gerar crédito para ele. Aí não vai valer a pena. Entendi. Entendeu? Então muitas... Peguei, viu? Pegou? Já peguei o código. Pronto. Então muitas pessoas vão ter que entender isso. Qual é o real efeito da reforma tributária no meu segmento?
tem algumas pessoas que vão ter que continuar como elas são. Por exemplo, para quem vende para pessoa física, normalmente não vai precisar se alterar economicamente por isso. Tem que estar revisitando e tudo mais, sempre tem que estar olhando as modelagens tributárias, porque é claro, mas só pela entrada da reforma tributária, por essa questão já não tenho medo. Mas se tu tiver pessoa jurídica, tem que ter medo. Só para o pessoal que está nos assistindo entender sobre esse crédito, Ademir. Era uma das perguntas que eu ia fazer. Muitas das vezes também, quando a gente compra um produto com nota fiscal, a gente meio se assusta porque é um nota, então a gente sabe que tem aí uma grande fatia, grande pedaço da fatia e compra ainda sem nota, mas lembrando que essa entrada geralmente também gera um crédito e é abatido no imposto no final do mês ou no final do ano. Você pode explicar um pouquinho para a gente melhor? Pronto, vamos lá, conversa. Tá quase o rosto do podcast, rapaz. Mas o grande detalhe é exatamente isso. Era as dúvidas dele, as coisas que ele pensa, passar para as pessoas, saber como cada um vê isso, né? E aí é o seguinte, né? E se ele tá falando de um tópico que é a questão do ICMS, né? O ICMS, quando você compra fora do estado, ele tem algumas formas de cobrar de ti. E aí é um detalhe, você acha muitas vezes que, pela legislação, uma empresa do Simples deveria ser beneficiada. Uma compra tua de fora do estado, uma compra tua de outra pessoa, do maior do teu segmento, tu tem a mesma equiparação tributária, o mesmo valor tributário que tu paga percentualmente. Não muda nada. E o pior, se você compra de outra empresa do Simples, de outro estado, esse custo tributário, dependendo da localidade que tu comprar, ainda aumenta 6% de carga tributária. Ou seja, né? Tem que ter o cuidado, mas enfim, na sistemática do Johnny, que ele tem em algumas empresas, e uma delas é de comunicação visual, que é a impressão da hora, se ele compra de outro estado, e essa empresa é do regime normal, o que vai acontecer? O produto que ele compra, ele tem um agregado de 35%. Se ele comprou R$100, a gente vai fazer uma base de cálculo dele para ir para R$135. Aí nós multiplicamos por 20%, tá certo? Multiplicou isso por 20%, isso vai dar R$26 aproximadamente, certo? Só que o fornecedor dele, se tiver destacado na nota, a alíquota de quanto ele pagou essa transação, que naquela ocasião era 7%, né? Ele teria R$7. Então, tu teria 26 de débito, teria 7% de crédito, então tu iria pagar 19% de imposto sobre substituição tributária, que é o código 1031 do ICMS que a gente chama. Então, quando você olha isso, esses R$19, já que tu compra a mercadoria por R$100, ele é custo da tua mercadoria. Que aí para fazer a precificação, tu vai ter que pegar R$100, mais R$19, mais o valor do frete. Então, se tu for um item, tu vai somar tudo isso, né? E dividir pela quantidade, tu vai ter o custo real de aquisição da mercadoria até ela chegar na tua porta. Entendi. Porque se tu esquecer dos R$19, tu vai fazer a precificação errada. Eu tô rindo aqui porque você deve ter a mesma sensação que eu tive. É melhor tu deixar na mão da contabilidade e focar só no resultado. Porque meu amigo é alto demais, o cara fica doido. E aí? É isso, cara. É isso. Eu acho que é muito importante. Hoje, eu costumo dizer que o empreendedor que está começando, é melhor ele ter uma assessoria jurídica. Sabemos que muitas das vezes não temos condições, sim, mas é ideal que ele já coloque ali na despesa dele. E nem sempre ele vai conseguir contratar a melhor assessoria, mas ele começa com uma pequena também e abra no bolso dele. E ele comece com uma assessoria jurídica, com uma assessoria contábil. Por quê? Ele vai crescer organizado. É melhor crescer organizado, galera, do que você crescer desorganizado e querer organizar depois. É complicado. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. E assim, pessoal, o Brasil, eu costumo dizer muito disso, falar de Brasil. Por quê? Porque a gente fala muito assim, pô, aqui e tal, mas, bicho, nós estamos aqui, né? Nós estamos nessa geografia aqui, que tem um governo, você gosta ou não dele, e ele impõe regra a gente. E essas regras, se você não seguir, você vai preso. Pode até preso. Eu costumo dizer que você tem duas opções. Ou fica no Brasil e aprende o modo te vira e faz acontecer, ou vai tentar a sorte lá fora. Exatamente. Felizmente só tem essas duas. Ou desiste, que não é uma opção. E eu acho muito pior. Às vezes, quando um empresário chega aqui na cadeira e eu tenho uma missão muito dura, sabe, como contador, é te falar de tudo isso, te explicar tudo isso. Então eu tenho que buscar uma maneira muito leve de contextualizar cada situação dessa.
E mostrar também... Realmente porque tu pode trazer um infarto a alguém. Ou o cara se joga comigo e me rompe o contrato. Também. Eu acho mais engraçado, assim, quando eu faço alguma operação com o cliente, explica tributariamente, então, que dá alguma pendência, eu vou resolver, eu vejo que é questão de um pagamento de imposto. Eu acho mais engraçado é quando ele paga e me manda o comprovante de pagamento. Tipo assim, eu tô te pagando. É assim, meu amigo, esse dinheiro não vem pra mim, não. Por mim, Johnny, você pagava 0 de imposto. 0. Entendeu? Por mim, todo cliente meu pagaria 0. Mas eu preciso ser real, porque hoje, cara, eu faço muito mapeamento tributário, eu gosto de olhar muito cruzamento de dados. Então, quando o Pix chegou e tal, com essas informações aí e tal, comecei a achar graça. Poxa, a galera fez uma zoada muito grande por questão disso. Mas isso aqui já tem há muito tempo e tem muito mais coisas que você possa imaginar. Mas, enfim. Quer falar mais detalhes ou... Não, eu vou te dar um exemplo. Ó. Quando você faz uma nota fiscal, um caso que um cliente chegou nosso aqui, fechou o contrato com a gente por conta disso. Aí tu emite a nota fiscal lá com tudo cheio, teus impostos tudo cheio. Aí tu faz a apuração do imposto lá, manda lá os SPEDs, né? Quando é lucro presumido, lucro eu real. tenho uma pergunta sobre isso aí, Valdemir, mas eu vou deixar você continuar e depois eu faço, tá bom? Tá. Aí tu mandou, aí tu vai lá dentro da tua declaração, aí teu imposto tá cheio na nota fiscal, tu não fez a classificação correta. Aí dentro do SPED, fala assim, opa, rapaz, eu preenchi a nota fiscal aqui errado, eu vou tirar isso aqui. Daqui. O cara tirou, porque é errado, esse imposto era devido. Quem emitiu a nota não sabia. E quem emitiu nota é um contador? Não, mas é o cara que tá ali, que sabe do sistema e processar o banco de dados. Aí tu vai emitir. A Cefaz sabe que na nota tem 100 e tu botou na declaração zerada. Então a Cefaz já te notifica com auto de infração e tudo. Entendeu? Então tem muito cruzamento de banco de dados, muitas declarações que são feitas hoje já, que o monitoramento é absurdo. É até uma brincadeira que a gente faz, né? Hoje em dia, nós tivemos a Confidência Mineira, morte de várias pessoas e coisa e tal, por conta de 20%, que é o quinto dos infernos pela história do Brasil, que é comentado. Tá certo? 20%. Hoje tu paga a média, e a média, toda a média, ela é burra, porque ela não é o correto da realidade. Mas tu paga hoje na média, vou até, como é que eu posso dizer isso aqui? Na média para baixo. Tentar explicar isso. Na média para baixo, tu paga uma carga tributária, no mínimo, né, no teu ecossistema todo, 37,7. Entendeu? Só porque tem produtos e segmentos que pagam 300% de imposto. Eu ia perguntar justamente isso, Valdemir. E aí você já tocou nesse assunto. Esse imposto pagado indevidamente, você consegue recolher? Não, você consegue reaver? Consegue. Reaver e recolher, gerar crédito. Gerar crédito, consegue. Só porque olha como é interessante, ó. Isso aqui, macho, é porque é muito duro, mas é uma verdade que é da regra do jogo novamente, como eu estava dizendo, né? Se tu paga, tu hoje, eu te mandei uma guia aqui de 500 mil reais de imposto. Tu pagou. Essa guia, tu, na verdade, tu devia pagar só 100 mil reais. A Secretaria da Fazenda, ela é estadual, municipal, federal, ela vai receber o dinheiro. E vai ficar calada. E se ela, por acaso, ela te mandou um imposto de 10 reais, mas era 500 reais, quando ela souber que ela mandou errado, ela vai te cobrar com multa e juros. E o teu, se tu não for atrás de reaver, eles ficam. Resumindo, é igual o PIS. Estavam atrás de recolher do PIS, mas pediram ao mesmo tempo segredo de Estado, né? Não, do cartão. Do cartão lá, né? Do nosso Lulinha. Sim. Aí é embaçado o negócio. Eles deixam tudo transparente na mesa. E esse foi o grande dilema da grande maioria das vezes, né? Porque o Estado, mas ele tem a capacidade de saber tudo. Um exemplo. Muitos políticos aí foram expostos pela questão do como é o nome, meu Deus do céu, de uma declaração que é feita, entendeu? Pelo COAF, né? Que é combate à lavagem de dinheiro e tudo mais. Então tem muitos políticos que são investigados. Eu estava assistindo uma aula ontem, né? Sábado para domingo de noite, eu estava assistindo uma aula de madrugada ali, uma aula de monitoramento fiscal. E o cara falando que tem uma divisão da Receita só para investigar a área política. E ele falando, e muitos desses políticos continuam aí. Entendeu? Continuam lá, né? Continuam lá. E aí o grande detalhe é o ex-auditor que tá falando, ele não fala o nome de ninguém, coisa e tal, né? E aqui até para reiterar, tá certo, Johnny? Só para falar uma constatação. Porque teve a situação do Pix, até o governo tá batendo num outro político que falou que o Pix ia ser taxado, pessoal.
Ninguém aqui está falando que o Pix vai ser taxado. Isso até é uma situação muito ruim, porque a gente precisa ser muito claro para não receber um problema desse na gravação de um vídeo desse. Porque o governo pode se sentir ofendido, por isso que eles tem que ter cautela em todas as áreas. E olha, que estado a gente está vivendo, tem até um tipo de cautela dessa. Mas aí eu te pergunto agora, né? A liberdade de expressão. Se você não falar coisa que ofenda, que os outros amigo, eu vou falar a mesma coisa. Eu também fui notificado. A gente fez uma adesivação candidata à prefeitura, para não citar o nome também aqui. E a gente foi notificado e foi exigido que retirasse a postagem da rede social e nós iríamos receber uma multa. Aí o meu jurídico entrou em ação e graças a Deus o jurídico a gente conseguiu retirar a multa e então tá tudo ok. Mas resumindo, querem arrecadar de todo jeito, não tem jeito. E o Brasil... Eu só lendo o filme do Velozes e Furiosos. Claro. E é Brasil... E aí o interessante, pessoal, que todas essas questões, tipo assim, você não... Eu dizia muito, tem um órgão aqui que ele tinha uma situação que eu acho muito virtuosa. Quando ele acha uma coisa errada sua, ele te notifica e pede para te regularizar. E fica ok. Hoje em dia ele quer mudar ela tem mudado essa postura. Porque, cara, como é que tu poderia imaginar que uma postagem de um carro que tu botou como propaganda pelas adesivações que você faz, não pela questão política, tá certo? Mas, eu fiz essa adesivação aqui desse candidato, desse carro que os caras pediu, eu tô postando porque eu sei fazer esse trabalho de adesivação. Então, essa foi a intenção. Essa foi a intenção real, né? Você não botou do outro, porque ninguém do outro foi lá e pediu para você. Se tivesse ido, eu também tinha postado do mesmo jeito. Mas porque era uma empresa, tinha essa situação. Como é que tu vai saber essa legislação tão específica da área eleitoral, entendeu? Então, tipo assim, é surreal uma situação dessa. E o medo hoje que é impor a situação. Por exemplo, toda essa movimentação financeira, volto a repetir, ela é monitorada já. E o governo tem esses rastros de maneira que você nem consegue imaginar. Só porque as pessoas sentiram essa dor específica agora. Mas se você for olhar os outros mapeamentos, Johnny, é absurdo. É igual aquela história. É uma coisa que eu defendo muito aqui também. Se tu der prejuízo na tua empresa, tu quebra e fecha as portas, correto? Se o prefeito dá prejuízo na prefeitura, por que ele não responde com o patrimônio de pessoa física? Era interessante a gente colocar para os políticos da gente essa situação, né? Bens maiores. Né? Aí a situação do Pix, vamos tocar um pouco de polêmica. O pessoal falou assim, não, foi o vídeo que fizeram, a repercussão, todo mundo, tarará. Aí eu vi outro vídeo. Rapaz, será que não foi outras pessoas que pediram para tirar, não? De outras áreas da economia que não podem ser citadas? Pode ter sido também. Pode ter sido, é só uma questão de especulação. Não está dizendo nem que sim, nem que são. Eu vou falar mesmo, eu não sou baú. Ou vamos abafar o aso para todo mundo voltar a trabalhar normal. Já nós implanta no off e foi dito lá atrás. Não acompanharam. Da verdade, aí esse é o grande ponto. Ó. Aí, pessoal, frisa essa parte do Johnny. Por quê? Porque o que ele falou aqui é um caso exemplar de que esse monitoramento existe. Só não existe da forma que ia ser agora. Mas ele já existe já no ecossistema já. Por exemplo, se tu faz uma operação que eu, contador, acho que é lavagem de dinheiro, eu tenho que declarar essa informação, entendeu? Senão eu respondo por isso. Então, tipo assim, tem que ter esse cuidado a um nível absurdo. Mas essas declarações, essas informações, o governo já tem. Tá certo? Tem mais alguma dúvida? Tem não? Tem, por né? Hoje só. Por hoje só. Pois, pessoal, o podcast foi sobre isso. Eu queria trazer o Johnny, porque o Johnny é um cara muito aberto, muito transparente. Ele busca realmente trazer esse tema. Eu acho que muitas coisas que ele pergunta aqui no dia a dia, eu pego muita informação dele até para repassar para outros clientes. Isso eu faço muito nessa operação. E o grande ponto é que você pense sobre isso e comente aqui no vídeo se você tem mais alguma dúvida aí que a gente pode esclarecer. Mas quero agradecer aqui hoje também aos nossos patrocinadores, a Wise aí que está continua com a promoção ainda do primeiro. Se você vier pelo podcast, fala assim, olha, eu vim pelo podcast da Contropax, eu tenho um primeiro aí endereço fiscal, primeiro mês de endereço fiscal gratuito. A Lock7, que é a certificação digital, também está dando 30% aí de desconto no certificado digital, se você for cliente pelo podcast, tá bom? Temos a X-Tech também, que é um patrocinador, temos a 2P, que é outro patrocinador,
Enfim, agradecer aí nossos 4 patrocinadores aí oficial. Hoje estamos aqui com o Johnny, CEO do Grupo Impressão na Hora, tudo que é de comunicação visual, a parte de sublimação de blues, ele também tem lá. Tem um baita ecossistema bacana. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo podcast. Só lembrando, também irei deixar 10% de desconto aí na impressão da hora ou sublime da hora. Vem. Aí, pronto, fechado. Fala aí, comenta aí, é só dizer que veio pelo podcast. Um abraço, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.